A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 18. Vimos que no capítulo 17, o Reino do Norte, as 10 tribos, também chamado Reino de Israel, foram totalmente exterminados por Tiglat-Pileser, rei da Assíria, o qual levou o povo de Israel para as nações onde ele governava e trouxe um pouco de pessoas de cada nação que ele dominava para morar em Israel, para morar em Samaria, e assim terminou o tempo de reis no lado do norte, no reino de Israel, onde começou com Jeroboão e terminou agora com Peca. Agora vamos começar o capítulo 18 do livro de Reis, de 2 Reis. E sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Glória a Deus, hein? Versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Olha, ele pegou o bom exemplo de Davi em tudo aquilo que Davi fez, que agradou a Deus. Vamos ver o que Ezequias fez. Ezequias. Este tirou os altos, até que enfim apareceu um que tirou os altos, porque os outros não tiravam os altos dos montes, onde eles faziam adoração. Quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Veja, adoraram até a serpente de bronze que Deus mandou erguer lá no deserto, para que quem olhasse para ela naquele momento não ia morrer por causa das serpentes que estavam no meio do povo. Eles adoraram até essa serpente de bronze. No Senhor Deus de Israel no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha, ele exercitou a fé. Ele entregou totalmente a vida dele, o reino dele, o reinado dele nas mãos de Deus. E ele, por conhecer a Deus e a sua palavra, ele fez uma limpeza nos altos. Parece que é o único rei que fez isso. Todos os outros não tiveram coragem de fazer isso. Porque se chegou ao Senhor. Então, a fé e a coragem vêm quando a gente se chega ao Senhor, porque Ele luta por nós. Não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Graças a Deus. Assim foi o Senhor com ele. Aí, ó. Se você também guardar os mandamentos do Senhor, obedecê-lo, fazer uma limpeza na sua vida de todo tipo de idolatria, servir somente a Deus, levar o povo por esse caminho, o Senhor será com você. Assim foi o Senhor com ele, com Ezequias, para onde quer que saía. Aleluia! Que maravilha ter esse companheiro, não? Que vai adiante de nós. Basta nós amá-lo, segui-lo, venerá-lo, não trocá-lo. Olha aí. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Porque se ele tivesse se subordinado à Síria, o fim dele seria igual ao do norte, que foi exterminado. Mas porque ele confiou no Senhor, o rei da Assíria foi envergonhado, humilhado. Nós vamos ver agora na sequência. O rei da Assíria, que acabou com 10 tribos, não pôde terminar com 2, porque Deus era com Ezequias. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu, no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no 6º,
ano de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria, e os fez levar para Ala e para Abur, junto ao rio Gozã e às cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. O motivo que eles foram levados não é porque o rei da Síria era todo poderoso, é porque eles não confiavam no Senhor, não adoravam a Deus como único Deus. Olha aí, não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes, traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Fez totalmente o contrário ao que Ezequias fazia, que era observar, obedecer, prestar atenção na palavra de Deus. Porém, no 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria. Então veja que os reis da Assíria foram trocando, né? Era o Tiglat-Pileser, agora é o rei Senaqueribe. Vamos ver o que aconteceu. Rei da Assíria contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Aparentemente ele estava derrotando o reino do sul, que eram as 2 tribos. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, Alaquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabi-Sares e a Rabi-Sequé de Laquis, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. E subiram, e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto, na piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é esta em que confias? Ele começou a desafiar o Ezequias. Você está confiando em quem, achando que você vai sobrar aí dentro de Jerusalém? Nós já tomamos todo o seu reino. Dizes tu, porém, palavra de lábios é: há conselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, não confia no rei do Egito, mas se você está dizendo que confia no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou a Judá e a Jerusalém? Perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Então veja que esse rei aqui, o Senaqueribe, está zombando de Ezequias, zombando de que ele confiava em Deus, que ele tinha tirado os altos. Ora, dá pois agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se é que podes montar cavaleiros nele. Veja que ele estava zombando de Ezequias ao extremo. Você não tem nem 2.000 homens aí dentro que pode montar em cavalos. Por que você fica resistindo? Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Agora ele está usando, mentindo, falando que Deus é que mandou ele lá destruir Jerusalém. O Senhor me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Veja, ele está usando até o nome de Deus. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e a Joá, Rabsaque: rogamos-te que te fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Então o povo que sobrou em Jerusalém estava em cima dos muros, com medo, e o Senaqueribe estava lá.
sendo arrogante e falando na língua deles para amedrontá-los. Porém Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar essas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Talvez já estava faltando comida e água lá dentro de Jerusalém. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei da Síria. Então o rei Rabsaque era o enviado de Senaqueribe. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como vossa, terra de trigo, de mosto, de pão, de vinhas, de oliveiras, de azeite, de mel, e assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Então, diante de um aperto tão grande, Ezequias continua prostrado diante do Senhor, Rei da Glória. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Então agora o Rabsaque, ele está comparando o Criador aos deuses falsos das nações, as imagens de escultura. Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, de Rena, de Ivá? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Pois é, só que Samaria trocaram o Senhor dos Exércitos por esses deuses falsos. Mas e Ezequias? Ele permanecia exercitando a sua fé, crendo no Senhor. Quais são eles dentre todos os deuses da terra, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá e Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Pois é, muitas vezes na nossa vida nós passamos por situações de aperto extremo. Mas Ezequias, porque ele adorava só Deus, porque ele obedecia os mandamentos de Deus, permaneceu firme na sua fé. Talvez você pode dizer: mas ele não era o rei, por que Deus já tinha permitido tanta destruição? Isso não era culpa do Ezequias, não. Isso era culpa dos seus antepassados, que já estava sofrendo o julgamento de Deus porque não tiveram coração como de Ezequias. Porque teve reis antes dele em Judá que seguiram os reis do norte, que já foram destruídos. E até se casaram com a filha de Jezabel, lá do reino do norte, do rei Acabe. Então já havia contaminação, já havia punição de Deus para o reino de Judá, porque eles haviam sido contaminados antes já com essas coisas malignas. Só sobrou Jerusalém. E Ezequias estava aqui nesse aperto tão grande. Mas ele preferiu morrer com o Senhor, mas não negá-lo. E Deus vai fazer uma maravilha daqui para frente. Amanhã nós vamos continuar lendo capítulo 19 do 2 Reis. Vamos ver se o Senhor vai vir socorrê-lo. Vamos ver o que é que Deus vai dar como recompensa a Rabsaque, a Senaqueribe. Vamos ver o que Deus vai fazer com a Assíria, que destruiu o reino do norte. Vamos ver qual é o resultado. Vamos exercitar a nossa fé como Ezequias? Senhor Deus da glória, Todo-Poderoso, nós estamos aqui prostrados diante de Ti. Não importa, Senhor, a aflição e o aperto que nós estamos passando, tão grande, Senhor. Nós pedimos a Tua graça para que o Senhor nos ajude, Senhor, a nós exercitarmos a nossa fé. E nós, Senhor, confiarmos somente em Ti. Senhor, nós não vamos dar ouvidos aos inimigos que nos cercam, dizendo que nós estamos derrotados, acabados, que é melhor nós nos entregarmos. Senhor, nós queremos exercitar a fé que Ezequias exercitou.
Senhor, se é para morrer com o Senhor e não sermos livres, nós vamos morrer, porque nós vamos seguir só o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos dá esse coração, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é fiel, o Senhor é abençoador, o Senhor é o Rei dos exércitos que luta as guerras por nós. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor virá socorrer o Ezequias. E o Senhor também virá nos socorrer cada dia da nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Nós podemos exercitar a nossa fé. Nós também queremos tirar os altos, Senhor, tirar todo tipo de contaminação, derrubar todos os altares, Senhor, destruir todos os deuses falsos, os ídolos das nações da nossa vida, porque nós confiamos no Senhor. Amém. Deus te abençoe. Escolha Deus como Ezequias escolheu. Não olhe para a adversidade. Não olhe para a turbulência. Não olhe para o tamanho da onda do mar. Olha, chegou um tsunami em Jerusalém por meio desse Rabsaque. Estava difícil o baque daquelas ondas. Mas Ezequias disse para o povo: não responda nada para ele. Vamos ver o que Deus vai falar para ele. Deixa Deus falar para ele, que é o recado de Deus. Deixa Deus mesmo dar o recado dele para ele. Puxa vida, Deus precisa nos dar esse coração como de Ezequias. Andarmos nos caminhos do Senhor, observarmos os seus mandamentos, nos limparmos de toda contaminação. Mesmo que os antepassados antes de nós fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e muitos ao nosso redor estejam sofrendo as consequências. Mas nós vamos permanecer firmes, amando o Senhor. Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, toda a sua alma. Esse é o meu desejo, de fazer isso na minha vida. Deus te abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado.